A menina caiu de joelhos na calçada, ofegante. O estômago retorcia de fome e seus dedos, sujos e frios, apertavam a caixinha de balas quase vazia. Seus olhos, marejados, observavam os carros luxuosos passarem sem nem notá-la. Ninguém se importava. Ninguém nunca se importava. Mas naquela noite o destino faria algo impossível. Dentro de poucos minutos ela seria humilhada diante de um restaurante cheio. Seria ridicularizada, expulsa como se fosse um lixo. Mas ali, entre os clientes que a olhariam com desprezo, estaria um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno. Um homem cuja voz embala gerações inteiras com suas canções de amor e esperança. Roberto Carlos. E quando ele se levantasse, quando sua voz ecoasse pelo salão, a vida daquela menina nunca mais seria a mesma. Sofia enxugou os olhos com o dorso da mão e puxou o casaco rasgado sobre os ombros, tentando afastar o frio. Mas não era apenas o frio que doía. Era o vazio no estômago, a exaustão de dias sem comer direito, a dor da rejeição que carregava como uma sombra constante. Ela olhou para o outro lado da avenida. Os restaurantes brilhavam como palácios, cheios de clientes bem vestidos, brindando com taças reluzentes. Risadas ecoavam no ar, junto ao cheiro delicioso da comida recém-preparada. O estômago de Sofia roncou. Ela precisava de dinheiro, mas pedir esmolas nunca fora uma opção para ela. Ela sabia cantar. Sua voz era seu único tesouro. Se conseguisse cantar para alguém, talvez ganhasse algumas moedas, talvez conseguisse um pedaço de pão. Respirando fundo, atravessou a rua, ignorando os buzinaços. Diante do restaurante mais luxuoso da avenida, hesitou. As portas de vidro refletiam sua imagem. Uma menina pequena, suja, esfarrapada. O contraste com o brilho dourado do interior fazia sua própria presença parecer errada. Mas ela não podia desistir. Apertou a caixinha de balas contra o peito e empurrou a porta. O impacto foi imediato. O ambiente era suntuoso. Lustres gigantes pendiam do teto, iluminando as mesas perfeitamente arrumadas. Os garçons deslizavam entre os clientes com movimentos calculados. O som das taças se encontrando em brindes se misturava ao burburinho das conversas animadas. Mas então o burburinho cessou. Os olhares se voltaram para Sofia assim que ela deu o primeiro passo para dentro. O desprezo era palpável. Ela engoliu em seco e tentou ignorar os cochichos. Caminhou devagar entre as mesas, segurando sua caixinha de balas com mãos trêmulas. "Boa noite, senhor." Sua voz saiu hesitante. O homem de terno nem a olhou. Ela tentou outra mesa. "Senhora, eu posso cantar uma música para a senhora?" A mulher franziu o nariz e virou o rosto. O peito de Sofia apertou, mas ela não podia desistir. Foi quando uma voz dura ecoou pelo restaurante. "O que essa menina está fazendo aqui?" O gerente do restaurante surgiu entre as mesas, passos firmes, expressão irritada. "Aqui não é lugar para mendigos! Fora!" O coração de Sofia disparou. "Eu só queria cantar, só uma música. Chega!" O homem a agarrou pelo braço e a arrastou até a porta. As risadas abafadas vieram de algumas mesas. Um casal cochichou algo e riu. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela se recusou a deixá-las escorrer. A porta de vidro estava prestes a se fechar, quando uma voz grave, calma e firme ecoou pelo salão. "Espera!" O gerente congelou. Os clientes se viraram, surpresos. Na mesa do canto, um homem de cabelos grisalhos se levantava devagar. Seu terno azul impecável refletia a luz do restaurante e seus olhos gentis se fixaram em Sofia. Ela conhecia aquele rosto. Todo o Brasil conhecia. Era Roberto Carlos. E naquele momento, a vida de Sofia estava prestes a mudar para sempre. O restaurante inteiro prendeu a respiração. O gerente, que segurava o braço de Sofia, ficou pálido. Ele piscou algumas vezes, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. O salão, antes cheio de cochichos e risadas debochadas, mergulhou em um silêncio absoluto. Roberto Carlos, a lenda da música brasileira, estava de pé.
Sofia, ainda tremendo, olhou para ele sem saber o que fazer. Seu coração disparava no peito. Ela conhecia aquele homem. Conhecia suas músicas, que tocavam nas rádios quando passava pelas ruas, quando via os televisores ligados dentro das lojas. Mas nunca, nem em seus sonhos mais loucos, imaginou que ele olharia para ela. Roberto deu um passo à frente, sua expressão serena, mas carregada de algo que Sofia não conseguia decifrar. Deixe a menina cantar. Sua voz saiu firme, mas tranquila, como se não deixasse espaço para discussão. O gerente hesitou, olhou ao redor, tentando encontrar apoio nos clientes. Mas ninguém se manifestou. As mesmas pessoas que antes riam agora estavam tensas, esperando para ver o que aconteceria. Mas, senhor, tentou argumentar, sua voz vacilando. Não podemos permitir esse tipo de coisa aqui. Roberto levantou a sobrancelha. Esse tipo de coisa. O gerente engoliu seco. Mendicância, senhor. A expressão de Roberto ficou mais séria. Ele suspirou fundo e cruzou os braços. Eu não vejo uma mendiga aqui. Vejo uma artista. E toda artista merece uma chance. Sofia sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca havia falado dela assim. Nunca. O gerente olhou ao redor mais uma vez, percebendo que estava encurralado. Roberto Carlos não era apenas um cantor famoso. Ele era um ícone. Contrariá-lo na frente de tantos clientes seria um desastre. Com uma careta de desgosto, ele soltou o braço de Sofia e deu um passo para trás. Tudo bem, mas se os clientes se incomodarem... Roberto sorriu de lado. Se alguém se incomodar, pode sair. As palavras pairaram no ar como um desafio. Nenhum dos clientes se moveu. Sofia respirou fundo. O frio em seu corpo parecia ter sumido, substituído por uma onda de adrenalina. Seu peito subia e descia rapidamente. Você quer cantar? Roberto perguntou, olhando diretamente para ela. Ela olhou para o chão. Queria, mais do que tudo. Mas e se sua voz falhasse? E se todos rissem dela de novo, como se lesse seus pensamentos? Roberto deu um passo à frente e se inclinou levemente. Você já está aqui. Agora só falta acreditar. As palavras ressoaram dentro dela. Sofia sentiu os olhos arderem. Ela engoliu em seco e assentiu. Então, lentamente, deu um passo à frente. O restaurante continuava em silêncio absoluto. Sofia respirou fundo e cantou. A primeira nota saiu hesitante, quase um sussurro, mas ela fechou os olhos e se lembrou das noites frias, dos dias famintos, dos momentos em que cantava para si mesma para esquecer a dor. Sua voz cresceu. A melodia encheu o salão, atravessando o ar como uma corrente elétrica. Os clientes, antes indiferentes, ficaram imóveis. A mulher que havia virado o rosto antes, agora olhava diretamente para Sofia, surpresa. O casal que cochichava, agora não dizia nada. E no fundo do restaurante, Roberto Carlos sorriu. Ele já sabia. A menina que todos ignoraram agora fazia um restaurante inteiro segurar a respiração. A voz de Sofia encheu o restaurante como um vento forte que varre tudo pelo caminho. O salão, antes cheio de desprezo e cochichos, agora estava em completo silêncio. Não havia mais risadas, nem olhares tortos. Só a voz dela, pura, intensa, carregada de dor e esperança. As notas saíam do fundo da alma, e cada palavra que cantava parecia carregar o peso de todas as noites em que dormiu com fome, de todas as portas que foram fechadas em sua cara, de todos os olhares que a trataram como invisível. Mas ali, naquele momento, ela era ouvida. As mãos de Sofia tremiam, mas sua voz permanecia firme. Ela abriu os olhos lentamente e viu o que jamais esperava. Rostos que antes estavam cheios de desprezo, agora estavam diferentes. Alguns clientes tinham os olhos marejados. Outros seguravam os talheres no ar, incapazes de continuar comendo. A mulher que antes havia franzido o nariz, agora cobria a boca com a mão, surpresa. O gerente do restaurante, que há poucos minutos a havia arrastado para fora como se fosse um incômodo, agora parecia perdido. Ele olhava para os lados como se esperasse que alguém dissesse algo,
mas ninguém falava. Ele não tinha mais controle sobre aquela situação. E no meio de tudo isso, Roberto Carlos continuava ali, olhando para Sofia com um brilho diferente nos olhos. Quando a última nota ecoou no salão e sua voz desapareceu no ar, o silêncio persistiu por um momento. Sofia ficou imóvel. O que aconteceria agora? Então, uma palma, depois outra, e de repente o restaurante inteiro explodiu em aplausos. Os mesmos clientes que a ignoraram antes agora batiam palmas. Alguns se levantavam, outros olhavam para ela com admiração. Era um som tão poderoso que Sofia sentiu o peito apertar. Nunca ninguém havia aplaudido para ela. Nunca. Ela olhou para Roberto Carlos, que também batia palmas, sorrindo. O gerente, ainda perplexo, tentou recuperar o controle. Senhores, eu não... Mas ninguém estava prestando atenção nele. Todos estavam olhando para Sofia. Então, Roberto Carlos deu um passo à frente e fez algo que ninguém esperava. Ele se abaixou, ficando na altura de Sofia, e segurou suas pequenas mãos entre as dele. Você é incrível, minha menina. Sofia sentiu um nó na garganta. Suas pernas tremiam. Eu fui bem? Roberto riu baixinho e assentiu. Você não foi só bem. Você fez história aqui hoje. As palavras dele fizeram algo dentro dela desmoronar. Ela nunca teve ninguém para lhe dizer isso. Nunca teve ninguém que acreditasse nela. Os olhos de Sofia encheram de lágrimas. Roberto se levantou e olhou para os clientes ao redor. Vocês viram o que eu vi? O restaurante inteiro concordou com murmúrios e mais aplausos. Ele então voltou-se para Sofia. Você quer continuar cantando, menina? Porque eu quero te ajudar. Sofia arregalou os olhos. Ajudar? Como? Roberto sorriu. Quero te apresentar para a minha equipe. Quero que mais pessoas ouçam sua voz. O coração da menina martelava tão forte que ela achou que ia desmaiar. Ela olhou ao redor. Minutos antes, era apenas uma criança invisível, jogada para fora de um restaurante. Agora estava sendo aplaudida por um dos maiores ícones da música brasileira. Era um sonho? Se fosse, ela não queria acordar. Sofia ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Suas mãos estavam suadas, seu coração parecia uma bateria tocando em ritmo acelerado. O olhar gentil de Roberto Carlos a acalmava, mas a dúvida ainda a corroía por dentro. Eu não sei... Sua voz saiu trêmula. O restaurante ainda estava de pé, algumas pessoas aplaudindo, outras ainda perplexas. O gerente do restaurante, que até minutos atrás a tratava como um incômodo, agora parecia sem palavras. Ele olhava para Roberto Carlos e para os clientes, percebendo que sua postura arrogante havia sido completamente esmagada pelo momento. Roberto se abaixou novamente, olhando nos olhos de Sofia. Minha menina, você tem um talento raro, e eu conheço o talento quando vejo um. Se você quiser, eu posso te ajudar a mostrar essa voz para o mundo. Sofia piscou, sentindo lágrimas se acumularem. Desde que se lembrava, nunca ninguém lhe havia oferecido nada além de rejeição e desprezo. Agora, a maior lenda da música brasileira estava ali, de mãos estendidas, oferecendo-lhe uma chance que poderia mudar tudo. Mas e se tudo fosse um engano? E se ela não fosse boa o suficiente? Ela olhou para o chão, hesitante. E se eu falhar? Roberto sorriu, com a calma de quem já havia enfrentado palcos imensos e multidões emocionadas. Todos nós temos medo de falhar. Mas sabe o que faz a diferença? A coragem de tentar. Sofia engoliu seco. O restaurante estava em silêncio, todos esperando a resposta da menina. Então, com um nó na garganta e uma coragem que ela nem sabia que tinha, ela respirou fundo e assentiu. Eu quero tentar. O sorriso de Roberto Carlos se alargou. Essa é a resposta que eu esperava ouvir. Ele se virou para Miguel, um homem alto, de cabelos grisalhos, que estava sentado ao fundo do restaurante observando tudo com um brilho curioso nos olhos. Miguel, precisamos de um estúdio para essa menina. O homem riu, ajeitando os óculos.
Eu estava esperando você dizer isso, Roberto. O gerente do restaurante, percebendo que a situação estava completamente fora de seu controle, tentou intervir. Senhor, eu peço desculpas pelo que aconteceu antes. Não sabíamos que essa menina era... Roberto virou-se para ele e seu olhar, antes calmo, ficou sério. Essa menina sempre foi especial. Vocês só não quiseram ver. O gerente engoliu seco, incapaz de argumentar. Sofia observava tudo sem conseguir acreditar. Minutos antes, ela era apenas uma criança de rua sendo expulsa de um restaurante. Agora, estava recebendo uma chance que jamais imaginou. Roberto olhou para ela e estendeu a mão. Vamos. Sofia olhou para aquela mão estendida. A mão de alguém que não a tratava como um incômodo, mas como alguém que merecia ser ouvida. Com um último olhar para o restaurante, para as pessoas que agora a observavam com respeito, Sofia tomou uma decisão. Segurou a mão de Roberto Carlos e saiu dali sem olhar para trás. O carro preto deslizou suavemente pelas ruas iluminadas da cidade. Sofia olhava pela janela, vendo as luzes brilharem como estrelas caídas no chão. Nunca tinha andado em um carro assim. O estofado era macio. O cheiro era diferente de qualquer coisa que já sentira antes. Ao seu lado, Roberto Carlos sorria de leve, observando sua reação. Está tudo bem? Ele perguntou com sua voz calma e serena. Sofia assentiu, mas a verdade era que não sabia o que sentir. Tudo estava acontecendo rápido demais. Horas atrás, ela estava sendo humilhada no restaurante e agora estava ali, ao lado de Roberto Carlos, indo para um estúdio de verdade. O silêncio no carro durou alguns minutos. Então, Sofia não resistiu. Por que você está fazendo isso por mim? Roberto desviou o olhar para a janela por um momento, como se estivesse relembrando algo. Porque eu conheço a sensação de precisar de uma chance. Ela franziu a testa. Mas você sempre foi famoso. Ele soltou um pequeno riso. Não, minha menina. Antes da fama, antes dos palcos, eu era só um garoto que sonhava com música. Tive medo, duvidei de mim mesmo, mas alguém acreditou em mim. E agora é a minha vez de acreditar em você. Sofia sentiu um aperto no peito. Ninguém nunca tinha acreditado nela antes. O carro parou em frente a um prédio moderno, com janelas espelhadas e letreiros discretos. Miguel, o produtor musical, estava esperando na entrada, os braços cruzados e um sorriso no rosto. Pronta para ver um estúdio de verdade, Sofia? Ela respirou fundo e desceu do carro. Dentro do prédio, o ambiente era completamente diferente de tudo que já tinha visto. Salas envidraçadas, cabines de som, músicos afinando instrumentos. Pessoas caminhavam apressadas com pranchetas e fones de ouvido, todas concentradas no que estavam fazendo. Sofia se sentiu pequena ali dentro. Pequena, mas diferente. Como se pela primeira vez estivesse em um lugar onde poderia pertencer. Roberto Carlos caminhou ao lado dela até uma porta dupla, onde Miguel digitou um código no painel de segurança. A porta se abriu para revelar uma grande sala acolchoada, com um microfone posicionado bem no centro. Sofia arregalou os olhos. Esse é o seu palco hoje, disse Roberto com um sorriso encorajador. Ela olhou para ele, sentindo o medo crescer. Eu nunca fiz isso antes. Roberto se abaixou um pouco para ficar na altura dela. E isso importa? Você já cantou na rua, cantou em um restaurante cheio de gente que queria te humilhar, e você fez todos eles ouvirem sua voz. Isso aqui é só mais uma plateia. Ela respirou fundo. Ele estava certo. Miguel ajustou os fones para ela e explicou como funcionava. Vamos gravar uma música simples primeiro, só para ver como sua voz soa no estúdio, sem pressão. Apenas sinta a música. Sofia olhou para Roberto Carlos, que acenou para ela, incentivando-a. Ela fechou os olhos e segurou o microfone. A música começou a tocar nos fones. Uma melodia suave, delicada. Ela abriu os olhos e cantou. E naquele momento, soube que sua vida nunca mais seria a mesma. A primeira nota saiu hesitante, mas logo Sofia encontrou sua voz. O som era puro, carregado de emoção.
A música preenchia o estúdio, reverberando nas paredes acolchoadas, enquanto Roberto Carlos e Miguel observavam em silêncio. Miguel, acostumado a trabalhar com grandes talentos, ficou imóvel por um momento. A voz daquela menina não era só bonita, era rara. Ela cantava com a alma, transmitindo algo que não se ensina, algo que só quem passou por muita coisa consegue colocar na voz. Roberto Carlos sorriu, fechando os olhos e balançando a cabeça no ritmo da melodia. Ele sabia que estava diante de algo especial. Sofia segurava o microfone com força, seu corpo ainda trêmulo, mas sua voz fluía com naturalidade. Aos poucos, foi se esquecendo do medo, da fome, da humilhação daquela noite no restaurante. Naquele momento, só existia a música. Quando terminou, um silêncio profundo tomou conta do estúdio. Ela abriu os olhos devagar, o coração disparado. Eu fiz certo? Sua voz saiu fraca, temendo a resposta. Miguel tirou os fones dos ouvidos, piscando algumas vezes antes de falar. Certo? Ele riu, ainda surpreso. Você acabou de fazer algo incrível, menina. Sofia arregalou os olhos. Roberto Carlos bateu palmas lentamente, caminhando até ela. Minha menina, você tem um dom, disse ele, com a serenidade de quem já conhecia bem o mundo da música. Mas talento sozinho não basta. Você quer seguir esse caminho? Está pronta para isso? Sofia engoliu seco. Estava pronta? Não sabia. Nunca soube o que era estar pronta para nada. Sua vida sempre foi sobreviver um dia de cada vez. Não sei. Roberto sorriu de leve. É normal ter medo. Mas vou te dizer uma coisa que aprendi há muitos anos. A música escolhe a gente, não o contrário. E pelo que ouvi aqui, a música te escolheu, Sofia. O coração dela acelerou. O que eu faço agora? Miguel se inclinou na mesa de som e girou alguns botões. Agora repetimos a gravação, só que dessa vez, sem medo. Sofia olhou para Roberto buscando um último sinal de que aquilo era real. Ele assentiu. Confia em você, minha menina. Você já chegou até aqui. Ela respirou fundo e fechou os olhos novamente. E quando a música recomeçou, Sofia cantou com a certeza de que estava dando o primeiro passo para algo muito maior do que jamais poderia imaginar. Dessa vez, Sofia cantou sem medo. Sua voz fluiu com uma intensidade que arrepiou Miguel e fez Roberto Carlos fechar os olhos, absorvendo cada nota. Não havia mais dúvidas, não havia mais hesitação, apenas a música. Quando terminou, um silêncio profundo tomou conta do estúdio. Miguel piscou algumas vezes, depois olhou para Roberto Carlos, que sorriu satisfeito. Isso, disse Roberto com um brilho nos olhos. Agora sim. Sofia largou o microfone devagar, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Sua respiração estava ofegante, como se tivesse acabado de correr uma longa distância. Eu fiz certo dessa vez? Miguel soltou um riso baixo e passou a mão pelos cabelos. Sofia, você não tem ideia do que acabou de fazer. Ele girou alguns botões na mesa de som e apertou o play. A gravação começou a tocar pelos alto-falantes. Pela primeira vez, Sofia ouviu sua própria voz amplificada, cristalina, ecoando pelo estúdio. Seus olhos se arregalaram. Essa sou eu? Roberto Carlos se aproximou e colocou uma mão suave no ombro dela. Sim, minha menina. E essa voz pode tocar muitos corações. Sofia sentiu algo dentro de si mudar. Era a primeira vez que se ouvia assim. A primeira vez que percebia que sua voz tinha um peso, um poder. Durante toda a sua vida, cantou para espantar a dor, para sobreviver. Agora, estava cantando porque finalmente acreditava que podia ser algo mais. Miguel olhou para Roberto e cruzou os braços. O que faremos com ela? Roberto não hesitou. Vamos dar a ela a chance que merece. Sofia olhou de um para o outro, confusa. O que isso significa? Miguel sorriu. Significa que estamos gravando sua primeira música de verdade. Sofia ficou imóvel. O coração batia tão forte que ela podia ouvir. Minha música. Roberto assentiu. Você quer isso, Sofia?
Quer transformar essa voz em algo que o mundo possa ouvir? Ela hesitou por um instante. Toda a sua vida tinha sido marcada por rejeições, por portas fechadas, mas ali, naquele momento, Roberto Carlos lhe estendia uma porta aberta. Uma porta que ela nunca imaginou poder atravessar. Ela respirou fundo. Eu quero. Miguel bateu palmas e se levantou. Então, temos trabalho a fazer. O estúdio voltou à vida. Técnicos apareceram, ajustes foram feitos, microfones testados. Roberto Carlos continuava ao lado de Sofia, como um mentor silencioso, observando-a com orgulho. Sofia olhou para o microfone à sua frente, sentindo um frio na barriga. Mas dessa vez não era medo, era a excitação de quem sabia que estava prestes a mudar sua própria história. E quando a gravação começou, Sofia cantou com toda a força de seu coração, porque agora sabia que sua voz merecia ser ouvida. A gravação continuou noite adentro. Sofia repetia os versos, ajustava os tons, aprendia a respirar no ritmo certo. Miguel guiava cada detalhe, e Roberto Carlos permanecia ao lado dela, incentivando-a a cada nova tentativa. A menina que antes cantava apenas para espantar a solidão, agora estava gravando uma música de verdade. Uma música que seria ouvida por milhares de pessoas. Depois de horas de trabalho intenso, Miguel apertou um botão e deixou a última nota ecoar pelo estúdio. Ele respirou fundo e sorriu. Temos algo incrível aqui. Sofia ainda estava ofegante, os cabelos bagunçados, as mãos suadas, mas algo dentro dela brilhava. Ficou bom? Roberto Carlos riu e se virou para ela. Ficou lindo, minha menina. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Ela sentiu um nó na garganta, uma emoção que nunca havia experimentado antes. Era a primeira vez que alguém lhe dizia que algo que ela fez era bonito. Miguel levantou e olhou para Roberto. E agora? Roberto olhou para Sofia e sorriu. Agora, nós mostramos essa voz para o mundo. Sofia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela, uma menina que foi humilhada, expulsa, rejeitada por tantas pessoas, agora tinha a chance de ser ouvida. No dia seguinte, Miguel preparou tudo. A gravação foi enviada para algumas rádios e um pequeno vídeo de Sofia cantando no estúdio foi compartilhado nas redes sociais. O que aconteceu depois, nem mesmo Roberto Carlos poderia prever. A voz de Sofia viralizou. Em poucas horas, o vídeo teve milhares de visualizações. Pessoas comentavam sobre o talento da menina, sobre a emoção que sentiam ao ouvi-la cantar. Repórteres começaram a ligar, querendo saber mais sobre a história dela. E no meio de tudo isso, Sofia ainda tentava entender. Ela passou a vida invisível para o mundo. E agora, todos a enxergavam. Roberto Carlos a chamou para perto e segurou suas mãos. Eu disse que você era especial. Sofia sentiu as lágrimas caírem, mas dessa vez não eram de tristeza. Obrigada, ela sussurrou, sem conseguir dizer mais nada. Roberto sorriu. O show só está começando. E ele estava certo. A menina que um dia foi humilhada em um restaurante agora tinha um futuro brilhante à sua frente. E o mundo inteiro estava esperando para ouvi-la cantar.